Olá, acadêmico! Meu nome é Gabriela e sou docente dos cursos de Engenharia da Uniaselv. Neste vídeo, iremos apresentar a resolução de um exemplo de exercício de vigas hiperestáticas, com grau 1 de estaticidade, referente à unidade 3, tópico 1 da disciplina de Introdução à Mecânica das Estruturas. Utilizaremos o método das forças. Exemplo 2. Para viga hiperestática abaixo, calcule o valor das reações de apoio utilizando o método das forças. Observe que a viga possui um engaste na extremidade esquerda e um apoio na extremidade direita. Então, temos um engaste na extremidade esquerda, um vão de 10 metros e um apoio de primeiro gênero na extremidade direita. Uma carga distribuída de 20 kN por metro e uma carga pontual sobre o apoio da extremidade direita com um valor de 50 kN. A primeira etapa nesse exercício consiste em eliminar os apoios excedentes e transformar a estrutura de hiperestática para isostática. Nesse caso, para transformar uma estrutura com um engaste e um apoio de hiper para isostática, só temos uma opção, que é eliminar o apoio de primeiro gênero, pois se eliminarmos o apoio de terceiro gênero, ou seja, o engaste, a nossa viga se torna hipostática, sem equilíbrio. Então, eliminando o apoio de primeiro gênero, eu vou ter uma viga engastada com um balanço, que eu chamo de configuração zero, quando há as cargas reais sobre a viga. A segunda etapa é criar uma viga adicional com uma carga unitária em substituição à reação de apoio eliminada. Nesse caso, eu criei uma carga unitária exatamente no ponto B, no qual eu eliminei a reação de apoio. Essa vai ser a nossa configuração 1 com a carga virtual. A terceira etapa consiste em desenvolver equações referentes aos diagramas de momento fletor para as vigas de configuração 0 e 1. Para a configuração 0, o nosso momento fletor, a equação de momento fletor, com o x variando de 0 até 10 metros, sendo que o ponto 0 é em B, x é 0 em B, x é igual a 10 no apoio A. Essa equação vai ser, no caso, a nossa carga distribuída vezes uma distância x vezes uma distância equivalente à metade de x. Como esse momento é um momento no sentido horário, ele se torna negativo. Então, vai ser menos 20 vezes a distância x vezes a metade da distância, o valor do momento da nossa carga distribuída. E o momento da carga pontual é equivalente à carga vezes a distância x. Então, o momento total da nossa configuração zero das cargas reais vai ser igual a menos 10x² menos 50x. Para a configuração 1, com a carga virtual, o nosso momento, considerando x igual a 0 em B, vai ser equivalente à carga vezes a distância x, ou seja, a carga é 1 vezes a distância x. Como esse momento ele gira no sentido anti-horário, e nesse caso ele vai ser positivo. A quarta etapa é realizar a combinação entre as equações de momento fletor referente às configurações 0 e 1, utilizando integrais. Então, eu tenho que integrar toda a distância em que as equações estão sendo aplicadas, que no caso variam de 0 a 10 metros. Então, eu tenho que integrar de 0 a 10 metros a multiplicação das equações de momento fletor. A primeira equação de momento fletor, referente às cargas reais, é igual a menos 10x² menos 50x, e a segunda equação, referente à equação de momento da configuração 1 das cargas virtuais, é igual a x. Multiplicando os fatores, eu tenho a integral de 0 até 10, de menos 10x³ menos 50x². Realizando, então, o integral de 0 até 10, encontro um valor de deslocamento 0,1 igual a menos 41.666,67 sobre o EI. A quinta etapa consiste em realizar a combinação entre as equações de momento fletor referente às configurações 1 e 1, utilizando integrais.
Então, dessa forma, eu vou combinar as equações das configurações 1 e 1, ou seja, x vezes x. Essa equação ela vale para uma distância que varia de 0 a 10 metros, então eu tenho que integrar a multiplicação das equações de 0 a 10 metros, chegando num deslocamento de 1 igual a 1 sobre i vezes a integral de 0 a 10 de x ao quadrado. Isso resulta num deslocamento 1 igual a 333,333 sobre i. A sexta etapa consiste em reestabelecer as condições impostas, ou seja, deslocamento 1, 0 mais deslocamento 1, 1 vezes x igual a 0, sendo que x é a incógnita referente à reação de apoio vertical do apoio que foi eliminado na nossa solução. Deslocamento 0 igual a menos 41.666,667. Deslocamento 1 equivale a 333,333, multiplicado por x igual a 0. Isolando x, eu encontro um valor de uma reação vertical de 125 kN. A sétima etapa consiste em redesenhar a viga, considerando a reação de apoio calculada. Nesse caso, como substituímos o valor da reação do apoio excedente por 125, a nossa viga torna-se isostática de fácil resolução. Para determinar as reações de apoio da viga, basta fazer o somatório das forças verticais, as forças em y, igual a 0. Nesse caso, eu tenho para baixo 20 vezes a distância, que é a carga distribuída, 20 vezes 10, menos uma carga pontual voltada para baixo de 50 kN, mais a nossa reação de apoio vertical para cima de 125 kN igual a 0. Isolando o valor do VA, eu encontro uma reação de apoio A de 125 kN. Para descobrir o momento no ponto A, basta calcular utilizando os valores encontrados. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos canais de comunicação. Bons estudos e até a próxima!